Hoje vamos conversar um pouco sobre os conhecimentos que a gente encontra dentro do livro de interpretação que acompanha as cartas do Oráculo Coração Xamânico. O livro é composto, além das interpretações das cartas, de textos específicos que trabalham para fazer um embasamento do conhecimento que você vai encontrar ao mergulhar nesse universo do coração xamânico. Então, esse livro retrata essa apreensão do sentido vivo das pinturas, que permitem explorar essa sincronicidade dos acontecimentos, tanto internos quanto externos, por meio dos símbolos que reverberam no espaço e no tempo e revelam essa interdependência de nossas relações. Como o conhecimento humano transparece em todas as culturas, a gente vai encontrar aqui referências a inúmeras culturas e também a outros autores, como Joseph Campbell, Câmara Cascudo, Leon Cadogan, Mircea Eliade, Carlos Castanheda. O texto seguinte, ele nos traz uma abordagem sobre o xamanismo que vai nos permitir compreender de que forma as cartas se comunicam conosco. E esse xamanismo apresentado, ele é muito amplo e traz essas percepções como múltiplas vozes que ultrapassam os limites geográficos dos saberes e encontram representação nos mais diversos povos. O xamanismo só pode ser conhecido se experimentado, e esse oráculo é uma forma de sensibilização de teor espiritual, em que todos os seres vivos contribuem igualitariamente para esse equilíbrio da vida. Essa busca pelo autoconhecimento abrange cultos ancestrais e modernos, os extensos espaços entre as estrelas e a vastidão interna de nossos pensamentos. Ele é de todos os homens, de todas as épocas e de todos os lugares. No final desse texto, a gente ainda tem um apanhado geral que faz um comparativo com o Tao chinês, com a filosofia de Giordano Bruno, com a filosofia de Spinoza e nos aproxima cada vez mais desse sentido da unidade entre as dimensões humana e espiritual. Em seguida, a gente inicia a jornada xamânica. As cartas da primeira à última contam uma história, que é uma jornada, e essa história envolve transformação e cura. É um percurso iniciático, pois ao final dessa caminhada, nós retornamos ao mesmo ponto, só que estamos um nível acima, mais conscientes de nossas sombras e de nossas luzes. Nessa caminhada, a gente é apresentado a 8 arquétipos que acompanham as cartas. Esses arquétipos eles aparecem no canto inferior direito e se somam à interpretação, às possibilidades de interpretação das cartas. No livro, a gente é apresentado a esses arquétipos, passando por eles um a um, e à medida que eles vão sendo detalhados, a gente vai compreendendo a extensão que as cartas podem alcançar em nossas vidas. Depois, o livro nos leva para a interpretação das cartas. E aqui, a gente começa a perceber que essas mensagens das cartas possuem inúmeras faces e a interpretação, ela depende de cada situação abordada. Porque cada um de nós traz dentro de si o sagrado. E muitas vezes nós não o enxergamos na tentativa de entender esses mistérios de nossas próprias vidas. Essa experiência do sublime que o oráculo nos traz está ao alcance de todos. E ela é exatamente alcançada por meio do autoconhecimento. Então, o livro sugere que essa interpretação ela inicie com uma carta. E à medida que essa intuição for se desenvolvendo e que a sua energia for entrando em harmonia com a energia do oráculo, você possa dar novos passos e partir para uma interpretação avançada. E aqui o livro traz um modelo dessa interpretação com 12 cartas, em que a gente tem 6 círculos e as cartas são dispostas nesses círculos, para que possa se fazer a interpretação de cada jornada. E uma vida é composta de inúmeras jornadas, múltiplas são elas.
E as polaridades masculina e feminina acompanham todas as outras situações, sejam elas de transição, de expansão, de oposição, de origem ou de destino. A partir dessa introdução, nós chegamos efetivamente às cartas. E aqui eu quero mostrar para vocês uma carta específica que é a carta 9, Raízes, Natureza Selvagem, que a gente tem aqui ao fundo a pintura que foi feita para ilustrar essa carta. Quando a gente tem a carta, é possível perceber aqui o atributo principal, o atributo xamânico, o arquétipo que ela se relaciona, e aí a leitura da carta. Ela inicia com as palavras alma, dão uma série de atributos que vão te permitir entender o que a carta vai abordar, e a seguir a gente tem um texto que aborda a interpretação da carta, seu arquétipo, sua dimensão, suas cores, sua simbologia, seus significados. E essa informação, ela é feita sempre na terceira pessoa do plural, ou seja, nós, sempre nos incluindo e trabalhando como um todo, como uma comunidade. No segundo momento, a gente entra nas palavras xamânicas. E aqui é onde a carta vai abordar o atributo xamânico, que é essa segunda palavra que está aqui embaixo. E nessa segunda parte, a gente sai dessa terceira pessoa do plural, em que estamos todos incluídos, e o livro passa a falar diretamente conosco, por meio de verbos. Essas. Ouça a sua intuição e receba de braços abertos a fertilidade dos seus instintos. Então, dessa forma, a interpretação caminha e a gente vai mergulhando cada vez mais nesse nosso interior, espelhando ele para que possamos fazer essa leitura. Ao longo das mais de 250 páginas, a gente vai encontrando cada uma das leituras e, ao final, encontramos um texto. Esse texto é o fechamento da jornada vivida ao longo dessas páginas. Nesse texto, passamos por interpretações dos ramos evolutivos, pela pulsação da respiração dos elementos, pela repetição dos fenômenos da natureza, pela criação e surgimento dos primeiros deuses, pelas brilhantes mentes que nasceram em diferentes épocas, e funcionam como bússolas morais que apontam para essa complexa organização da nossa vida. Esse movimento que nos impulsiona para a luz, que é o autoconhecimento. Passamos pela interpretação dos laços familiares que formamos sobre a superfície do planeta, pelos laços formados por afinidade, pelas muitas vidas que estão em cada um de nós. Respeito às tradições não significa imobilidade, ou seja, nós podemos dar voz à crença que escolhemos e encontrarmos conforto na presença de uma grande deusa, de um Deus Pai, na forma de múltiplos deuses, de espíritos guardiões, anjos da guarda, animais de poder, na repetição de mantras e sutras. Entretanto, a forma que escolhemos para nos comunicarmos com a essência universal, elas dizem respeito sim às raízes que escolhemos para apresentar as nossas crenças a esse mundo.